Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos este domingo, 17º domingo do tempo comum, com uma temática muito importante para a nossa vida de fé ao longo deste tempo da esperança, este tempo em que aguardamos a vinda do nosso Salvador. Este é o tempo da construção do reino de Deus. Não é possível a construção do reino de Deus vivendo intensamente na igreja e trabalhando a partir da igreja, cheios do Espírito Santo, sem uma vida de oração. E hoje a própria igreja, nossa mãe mestra, nos mostra o caminho que nós devemos percorrer nesta construção, a começar pela oração. Temos uma grande missão de orar e aqui talvez comece o nosso trabalho. Antes de colocarmos a mão na massa, é necessário colocar primeiramente o nosso coração nas mãos de Deus. Se pretendemos a construção do reino do Senhor, o reino de Deus na terra, dando continuidade à obra de Jesus, nosso Salvador, pela ação do Espírito Santo, então é necessário termos consciência da realidade do pecado. O pecado que não apenas está no mundo, como representa toda a história de Sodoma e Gomorra, mas um pecado que também está presente em nosso coração, ou melhor, a possibilidade de pecar e a facilidade com que podemos pecar. É assim que Abraão se coloca diante de Deus e do alto, porque os homens descem, assim nós encontramos no relato, para verificarem. Deus envia mensageiros para verificar se aquilo que ele ouve falar do clamor contra Sodoma e Gomorra realmente correspondem àquilo que dizem, é verdadeiro, ou seja, se as obras correspondem a este clamor, clamor dos pecados que advém de lá. É nessa situação em que o Senhor vem bem próximo de nós. E Deus não julga de um modo injusto, é claro que Ele não pode julgar, mas como é fácil nós recorrermos a essa palavra justiça quando achamos que estamos certos e Deus errado. Como isso é fácil? Este texto nos mostra que Deus vê por dentro, vê de perto todas as coisas. Mas de modo ainda mais maravilhoso que nós vemos aqui neste trecho de Gênesis, é o chamado que todos nós temos como Abraão de interceder. Há um Deus que é repleto de misericórdia. Até então, escrito em torno do século X a.C., a concepção era de que realmente se existe pecado, todos pagam pelo pecado. E o pecado é uma coisa que compromete toda a sociedade e, portanto, todos devem ser responsabilizados. Como aquele pai ou mãe que eu antigamente penso, quando um filho fazia uma coisa errada, todos os filhos apanhavam. Apanhava o errado e apanhava todo mundo junto. Pois bem, aqui já começa uma diferença muito grande. Aqui nós temos a revelação de um Deus que é capaz de suportar os pecadores por causa do pequeno grupo de justos. É uma realidade muito importante para nós que nos remete, dentro da história de Israel, ao pequeno resto que sobra. E a partir desta sobra, Deus constrói uma unidade. Então podemos estar cercados de condições de pecado, de pessoas que se entregam ao pecado, sobretudo uma cultura que exclui Deus e o homem se faz Deus de si próprio e o homem acaba se perdendo. E se perdendo de si mesmo, ele acaba se destruindo a si próprio e aquele que está próximo a ele. Enfim, dentro desta condição, precisamos nos manter fiéis e clamar e orar. Sim, clamar e orar. Então, aqui nós temos esse contexto que é possível sim que um grupo, e aqui representado por 10 pessoas, possam realmente conseguir conquistar a salvação de todos, a misericórdia divina, pela vida, pela integridade de vida, pela entrega do coração e as obras correspondentes a esta entrega, segundo o ensinamento do nosso Salvador Jesus. O modo de orar, de modo ainda muito mais profundo do que o apresentado e ousado em Gênesis, por meio de Abraão, dirigindo-se a Deus, insistindo com Deus, sem querer ser impertinente, é o modo como Jesus nos mostra. Não tanto um discurso cheio de temor, um discurso sim, com um temor reverente, porque o temor é a base de todos os outros dons. Temor a Deus, reverência e respeito, isso nós nunca podemos perder, é a base de toda a humildade, a construção da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Muito bem, não tirando o temor, mas acrescentando algo muito especial,
que é a confiança filial. No relato do Evangelho, nós temos aqui Jesus ensinando seus discípulos a orar e também duas parábolas que complementam o texto. Ora, no Pai Nosso, nós conhecemos muito bem o Pai Nosso, nós temos propriamente a forma de orar e também um assunto, o tema, o conteúdo desta oração. Com relação à forma, o modo como devemos orar, a figura do Pai é central. Digo central porque não é apenas a palavra Pai, é Pai num sentido muito profundo. Primeiramente, não há nada de novo, porque inclusive encontramos em Oséias e outras referências no Antigo Testamento, Deus sendo referido como Pai. Mas aqui Jesus utiliza uma palavra muito específica, papai. É uma palavra que implica um modo muito especial de ver a Deus, um Pai próximo, um Pai amoroso. Se hoje nós temos pais violentos, com tudo aquilo que aprendemos ao longo de tantos anos de desenvolvimento e, sobretudo, conhecimento da vida emocional das crianças e, inclusive, também das dificuldades emocionais que pais e mães podem passar, vocês imaginem isso na época de Jesus, ou mesmo ainda em alguns lugares e mesmo tão perto de nós. Quanta violência! E aqui nós temos a ideia de chamar pai, papai, a um Deus que é sumamente amoroso e bom. Nesta condição, nós temos aqui o chamado a um diálogo com um Pai real. Não é um Pai simbólico, é um Pai concreto. Então não é apenas uma figura de linguagem como Rei Todo-Poderoso, ó Senhor de todo o universo. De fato é um Pai, mas é o Pai. Não é um Pai qualquer, não é nem o melhor Pai que possamos imaginar. É a perfeição da figura do Pai. Muitas pessoas não suportam isso, podem até imaginar a perfeição da figura de uma mãe, mas a perfeição masculina do pai, muitos têm dificuldade de imaginar isso, mas Deus representa esta realidade que é profundamente confortadora, porque não é certo que uma criança tenha apenas mãe ou uma mãe que faça o lugar de mãe e de pai. É necessário pai e mãe, ser um bom pai e uma boa mãe, tentar sê-lo da melhor forma possível. Mesmo que não consigamos, temos Deus como pai. E essa ideia do pai, que é o pai perfeito, ainda nos leva de modo mais profundo a compreender o que Jesus nos ensina nesta forma de orar. Quando o Senhor nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele está nos colocando no lugar dele, nos atraindo, nos chamando, nos convidando a ter a mesma intimidade que Ele, o Filho, tinha com o Pai. O Pai Criador, o Filho do Pai, o Verbo, o Logos, nos convida a experimentar esta profunda comunhão de amor, de intimidade. Sendo assim, nós nos tornamos filhos de Deus, como Jesus é o Filho, ou melhor, filhos de Deus no Filho. É uma antecipação já dessa experiência de filhos adotivos cujo pai tem o seu primogênito, que é Jesus, e ninguém lhe ocupa o espaço. E assim, pela graça do Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus, semelhantes ao Filho, e assim cada vez mais parecidos com Jesus. É nessa dinâmica, parecidos com Jesus, que nós somos chamados a, acolhendo o seu ensinamento, praticando o ensinamento, a participar desta profunda comunhão como filhos de Deus, numa única família, numa única fraternidade, de tal modo que tenhamos as mesmas atitudes que Jesus teve, de plena confiança e obediência filial no cumprimento da missão. Queremos chamar a Deus de Pai, queremos ter Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo que nos agracia com tantos dons, mas queremos também cumprir, da mesma forma que Jesus cumpriu a sua missão, cumprimos a nossa missão, que não somos nós que escolhemos, mas é aquela que o Senhor confia a nós, como Ele confiou a missão ao Seu Filho, enviando o Seu Filho e também assim nos enviando. Muito bem, então isso, o Pai Nosso, é motivo de muitas reflexões, mas tendo falado desses dois aspectos da forma, isso é uma coisa extraordinária. Então não é apenas falar Pai como Pai perfeito, é falar Pai com o mesmo coração, convidados a participar da mesma experiência afetiva, amorosa, sentimental, enfim, com tudo aquilo que Jesus viveu ao se dirigir ao seu Pai.
sobre o conteúdo, sobre o tema. Nós temos aqui algo, mais do que os detalhes dos pedidos, algo muito importante. Dentro desta nova família, no qual Deus é o Pai, nós somos irmãos e devemos nos tratar como irmãos e cuidarmos a família, sobretudo em lugares onde a desestrutura organizacional do governo, de qualquer forma de governo, seja tribos, clãs, estados, era muito precária. Então a família era algo muito importante para dar proteção, segurança, possibilidade, desenvolvimento e de crescimento. E aqui nós temos essa dimensão ainda de família, grande família, onde um cuida do outro. Dentro desta experiência, o conteúdo, sobretudo do Pai Nosso, diz respeito ao reino de Deus, a viver conforme os ensinamentos do Senhor e construir o reino de Deus. Por isso nós não pedimos um pão, bastante pão para vendermos pão e ganharmos dinheiro, mas o pão nosso de cada dia. Dentro da construção do reino de Deus, a consciência das mágoas, dos pecados, de pedirmos perdão a Deus, como também dentro do reino de Deus, necessariamente perdoarmos as pessoas que nos ofendem, necessariamente, para mantermos o nosso coração semelhante ao coração do Filho. E assim lutarmos contra toda a tentação que pode nos tirar do caminho de Deus, esperando o seu reino definitivo. Nessa vinda do reino de Deus, portanto, nós temos que lutar, porque a tentação está sempre presente para destruir, para desfazer, desorganizar a obra que o Espírito Santo realiza através de nós, em nossas vidas, em nossa família, no nosso ambiente de trabalho, estudo, enfim, no mundo. Então, Pai nosso, que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, sem ambição, sem cobiça, sem competição, sem violência, sem vaidade, mas profundamente comprometidos neste amor comum, neste amor de todos, no qual existe um único Pai, um único Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso só nos foi possível, então nos explica São Paulo, isso na carta aos Colossenses, no capítulo 2, só foi possível por meio de Jesus. Sim, porque Jesus pagou o preço, o documento, como nos disse então São Paulo, cancelou a conta que havia contra nós, perdoando os nossos pecados, eliminou esta conta, pregando esta conta como se fosse uma intimação, como se fosse um boleto, ou melhor até dizendo, uma condenação na cruz, com a sua vida, com o seu sangue. É desta forma que nós antes estávamos mortos pelo pecado. Toda essa possibilidade de nos aproximarmos de Deus como Abraão e muito mais como filhos no Filho, que é Jesus, nosso Salvador, nos era impossível sem o Senhor. Mas isso se tornou possível porque o Senhor nos perdoou os pecados, nos concedeu uma vida nova, de tal forma que Deus assim nos trouxe para a vida, e diz São Paulo, nos trouxe para a vida junto com Jesus. Isso aqui é muito importante. Então já não vivemos apenas para nós. Tudo que vivemos e tudo aquilo que consideramos como morte, dificuldades, tudo vivemos com Jesus. Tudo fazemos com esta profunda confiança filial, como expressamos no Pai Nosso. Aconteça o que acontecer, o Pai me ama. Aconteça o que acontecer, eu amo o Pai e quero cada vez mais lutar contra as forças que levam a desagregar, desfazer, desnaturalizar este amor puro e santo, da parte de Deus intocável, mas da nossa parte tão frágil. Por isso pedimos, Pai, livra-nos do mal, de toda a tentação que possa nos afastar do seu divino amor. Que a Eucaristia não apenas é celebrada, mas também comungada. É preciso celebrar a Eucaristia com os irmãos e de toda forma que for possível e justa, assim nos aproximarmos da comunhão, compreendendo que nós comungamos o corpo e o sangue do Senhor, concedendo-nos assim a graça da vida eterna para vivermos entre nós como irmãos. Irmãos que se amam, como Jesus nos amou. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor.